Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, tá bom? Vamos mais para uma aula de Sociologia. Nosso conteúdo de hoje são os sociólogos clássicos, tá certo? Os clássicos da Sociologia. Aula anterior nós falamos sobre o Emile Durkheim, hoje vamos trabalhar o Max Weber e o Karl Marx, tá bom? Então, o Max Weber, né? Ele é famoso pela sua teoria chamada ação social. O que é ação social? Para o Max Weber, a ação social é todo comportamento humano, ou seja, uma atitude interior ou exterior voltada para a ação ou abstenção. Esse comportamento, né, só é ação social quando o ator, no caso ele não chama indivíduo, ele chama ator, quando o ator atribui uma conduta, um significado, um sentido próprio a essa ação, tá certo? E esse sentido se relaciona com o comportamento também de outras pessoas. Só existe ação social quando o indivíduo tenta estabelecer algum tipo de comunicação de suas ações, tá certo, com os demais, tá bom? Isso é o típico da ação social, tá bom? Ou seja, a ação social é toda ação que os indivíduos fazem, tá bom? E levando em consideração outras pessoas, tá bom? E aí o Max Weber, ele vem dizer que existem 4 tipos fundamentais ou tipos ideais de ação social, tá bom? Que é a ação social com relação a fins, a ação racional com relação a valores, a ação social afetiva e a ação social tradicional, tá bom? E aí, vamos explicar e dar exemplo de cada uma dessas ações. A ação social racional com relação a fins, tá certo? É uma ação estritamente racional, tá certo? Torna-se um fim e este é, então, racionalmente buscado. A escolha dos melhores meios para se realizar um fim, tá certo? Exemplo, o que é isso? Uma pessoa que faz determinada atitude ou faz determinada função para chegar a um determinado resultado. Por exemplo, um aluno que estuda para tirar boas notas, né? Uma pessoa que está com fome e faz uma comida para saciar a sua fome. Né? Então, você faz algo para conseguir um determinado fim. E esse fim já é pensado, já é racional, tá bom? Então, ação racional com relação a valores. Na qual, tá certo? Não é um fim que orienta a ação. O que vai orientar a ação aqui é os valores. Ele pode ser ético, religioso, político ou estético. Exemplo, casar-se virgem. Né? A mulher que, por valores religiosos, casa-se virgem, tá bom? Valor ético, né? Uma pessoa que quando vai, recebe um troco errado e ela diz que o troco está errado e devolve a parte errada, né? O troco para o caixa, tá bom? Ação social afetiva, né? Que é uma conduta que é movida por sentimentos, tais como orgulho, vingança, né? Loucura, ódio, paixão, inveja, medo, né? Aquelas pessoas que agem pelas emoções, né? A gente vê, né, em alguns casos, tá bom? Um ano atrás houve uma reportagem de uma senhora que não sabia nadar, tá bom? Mas mesmo assim ela entrou no rio e conseguiu salvar o filho que tinha caído no rio, né? Uma criança menor de idade. Então o que é que acontece, né? A afetividade dela, o amor pelo filho, fez ela fazer algo que não era esperado, tá bom? Ação social tradicional, aquela que é movida por costumes e hábitos arraigados. Exemplo, né? Casar-se de branco, a maioria das mulheres casa de branco, já é uma tradição. Vestir preto no funeral é uma tradição, tá certo? Em alguns locais, né, o pessoal tem um costume, a tradição de beber o morto, né? Então, são esses costumes, né? Acender fogueira só no São João, final de ano Natal, botar as luzes, né? Os pisca-piscas, né? São costumes que, queiram ou não, seguem tradições, tá bom? E o Max Weber, né, para que ele trabalhe, né, a sociologia, ele vai trabalhar a sociologia, compreender, né, a partir do que ele chamou de método compreensivo. Né? O Max Weber ele vai propor o método compreensivo como método utilizado, tá certo? Tá bom? Utilizado para compreender as ciências sociais, tá certo? Então, o que é o método compreensivo, né? Ele é da ciência social, ele tenta compreender, tá certo? Como os indivíduos agem de acordo com as ações sociais, né? De acordo com o método compreensivo, a ciência social não pode ser estudada reduzindo somente às leis, mas deve ser analisada sobre a ótica de vários fenômenos, principalmente a ação do indivíduo possui para este, ou seja, a ação do indivíduo
A ação do ator social é o que vai determinar o método compreensivo. Ele vai tentar compreender as ações dos indivíduos. Por isso o nome método compreensivo, tá bom? E aí, quando a gente fala de ação, a gente remete àqueles 4 tipos ideais lá. Então, assim, quando a gente for falar de sociologia compreensiva, né, a gente pode visar uma análise da sociedade a partir do quê? A partir da investigação dos motivos subjetivos das ações dos indivíduos. Tá certo? O que é que faz o indivíduo agir daquela determinada forma? Tá bom? Essa seria a forma de compreender segundo Max Weber. E outra coisa interessante trazida pelo Max Weber é sobre os tipos puros de dominação legítima, né? Que é algo bastante interessante a gente falar, tá bom? Ele diz que existem 3 tipos de dominação. Eu posso dominar outra pessoa a partir de que? A partir do tradicional, tem a dominação carismática e a racional legal. Então, o que seria cada uma dessas e como dominar alguém utilizando isso, né? A dominação tradicional, tá certo? Consiste na crença em instituições ou em regras transmitidas de geração em gerações, conduzidos por um indivíduo ou por um grupo de pessoas que se baseiam nos costumes para exercer a dominação, tá certo? Um exemplo disso, se a gente for pensar, tá bom? Numa dominação de costumes, a gente pode dizer o que uma pessoa quando vai a um restaurante, um exemplo, ela não vai para o restaurante e faz o que ela quer, né? Existe uma forma de sentar, eu não posso ir na cozinha pegar minha comida, eu tenho que pedir ao garçom para que ele traga, né? Existe todo um método, né? Que é transmitido, que é cultural. Não existe lei que diga que tem que ser assim, né? Existe o que a gente chama de normas de etiqueta, né? Que é algo que é transmitido de geração em geração, como eu devo me portar, né? Então, eu termino agindo daquela forma por quê? Por causa das tradições. Então, tem a dominação carismática, né? Que é a dominações carismáticas? É quando a gente, nós sujeitos, acreditamos que existe algum sujeito, né? Um indivíduo que tem uma qualidade excepcional, né? E essa qualidade excepcional tornaria o quê? Superior aos outros, né? Para exercer liderança ou controle sobre os demais. Um exemplo, quando o Bolsonaro ele ganhou, né, para presidente da República, ele ganhou porque as pessoas acreditavam que ele tinha essa dominação carismática, né? Logo que ele veio discutindo muito sobre a questão, né, da política, né, a corrupção, que ele ia ser a pessoa que iria acabar com a corrupção, que ele iria resolver esses problemas da corrupção no Brasil, né? Então, por causa disso, muitas pessoas votaram no Bolsonaro, né? Apesar que hoje em dia a gente vê que depois que o filho dele se envolveu na corrupção, né, ele deu os passos para trás, né? Mas para as pessoas acreditarem que ele seria capaz de fazer isso, foi por isso que ele ganhou, né? E o último tipo de dominação é a racional legal, tá certo? Que essa é determinada pelas normas, as regras sociais, as leis, né? A gente age também de acordo com as leis do nosso país, né? Um exemplo, ninguém anda nu, a gente anda de roupa, porque se andar nu é até para o pudor. Então, existem normas, leis e regras que nos fazem agir de determinada forma, né? Um exemplo disso também é a burocracia, né? Para eu conseguir algo, existe todo um trâmite legal para eu conseguir, né? Então, são exemplos dessas dominações, tá bom? E aí a gente vai para o Karl Marx, tá bom? Karl Marx é um autor que ele é bastante discutido, o pessoal critica bastante, porque ele é um autor chamado autor de esquerda, né? Tá bom? E aí, ele não vê, assim como o Emile Durkheim, que via a sociedade a partir dos fatos sociais, o Max Weber vê a sociedade a partir da ação social, né? O Karl Marx não, ele vai ver a sociedade a partir do que a gente chama de classe social. Para ele só existem 2 tipos de classe social, tá bom? A burguesia, aqui ó, e o proletariado. Hoje em dia nós não chamamos mais de burguesia, né? Nós chamamos de capitalistas. E não chamamos também mais de proletariado, chamamos de classe trabalhadora, tá bom? Então, são essas 2 classes aqui que iria dar o conceito de classe social para o Karl Marx, tá bom? Então, segundo a questão de classe social, ele vem dizer que a burguesia, a classe capitalista, é a dona dos meios de produção, tá certo? Tudo aquilo que tem produção, a fábrica, a indústria, o dinheiro, os capitais, né? Pertence o quê? À burguesia, tá certo? Já a classe trabalhadora é a dona do modo de produção, o modo que vai se produzir, né? Que é a força de trabalho. Ela não tem empresa, ela não tem dinheiro, ela não tem o capital,
mas ela tem algo que interessa essa outra classe, ela tem a força de trabalho, a qual ela vai vender para essa classe aqui em troca do que a gente chama de salário, né? Tá bom? E aí o Karl Marx ele vem dizer o seguinte, né? Que quando é que surgem essas classes sociais, né? A partir da Revolução Industrial, né? Lá quando surgem as ciências humanas, as ciências sociais, com a Revolução Industrial, também surge essa diferença, essa nova possibilidade, essa nova forma, tá certo? De se ver, tá bom? A sociedade. A sociedade antes que era dividida em quem donos, nos senhores feudais e os servos, né? Ela com a Revolução Industrial vai ser dividida, né? Nessa nova configuração de classe, tá bom? É a Revolução Industrial que configura o surgimento dessa nova configuração, baseada na força de produção da burguesia, tá certo? E na exploração, tá bom? Da mão de obra da classe trabalhadora por parte dessa mesma classe burguesa, tá certo? Donos das fábricas. Então, essa divisão de classe, classe capitalista e trabalhadora, surge a partir da Revolução Industrial, onde essa classe aqui, quer ou não, vai se apropriar, tá certo? Da exploração dessa classe para ficar cada vez mais rica. E aí, é isso que vem acontecer, né? Com a exploração do trabalhador, né, surge o que a gente chama de alienação e mais-valia. O que seria alienação para o Karl Marx, tá bom? Para o Karl Marx, o sujeito, se a gente for pensar no indústria, vamos pegar como, por exemplo, alpargatas, tá bom? O sujeito ele só faz uma parte do processo de trabalho. Ou ele só corta os sapatos, ou costura, ou só empacota, ou só tira nota fiscal, ou só embala, né? Então, ele só faz um tipo de função. Então, ele não tem visão de todo o processo, tá bem? Da produção daquela mercadoria. Principalmente do valor obtido com a venda dessa mercadoria, tá bom? E aí, o que é que ele faz? Ele recebe um salário mínimo. E esse salário muitas vezes não corresponde, está muito abaixo realmente do que valeria seu trabalho, tá certo? E aí o que é que acontece? Se ele recebe menos do que o que valeria seu trabalho, fica um diferencial aí, e esse diferencial fica na mão de quem? Fica na mão, claro, do capitalista. E esse processo que fica na mão do capitalista, esse dinheiro que não foi pago ao trabalhador e que ficou para o capitalista, é o que o Karl Marx vem chamar de mais-valia, tá bom? E o que é que possibilita o trabalhador não ver o quanto vale o seu trabalho? É justamente isso aqui, ó. O processo de alienação, de você só fazer uma parte do trabalho. E é por isso que o trabalhador, de certa forma, ele se torna explorado, tá bom? Aqui é a charge mostrando dois capitalistas, ó, né? Explorando a classe trabalhadora para obter o quê? Dinheiro, mais dinheiro, né? É uma crítica bastante, uma charge que critica bastante esse processo de mais-valia, tá bom? E aí a gente vem para o último conteúdo de hoje, tá certo? Que seria que método, né, o Karl Marx propõe para estudo da sociologia, né, das ciências sociais, de análise da nossa sociedade, né? Enquanto o Emile Durkheim vai propor um método compreensivo, né? Que o método, me desculpe, não compreensivo, quem vai propor isso é o Weber, né? O Emile Durkheim vai propor um método funcionalista, né? Tá certo? O Emile Durkheim propõe um método funcionalista e o objeto de estudo para ele são os fatos sociais. Já para o Max Weber, né, ele vai propor um método compreensivo e o objeto de estudo para ele é a ação social. Já o Karl Marx, não, ele vem propor um método materialista histórico dialético e para ele o objeto de estudo é a classe social, tá certo? A luta de classes, tá bom? Por que ele chama materialismo histórico dialético, certo? Primeiramente, ele parte de uma crítica a Hegel, né, que o Hegel ele trabalha, né, o estudo também da metafísica, e o Karl Marx ele vem criticar isso, ele vem dizer que não, que a gente só pode observar aquilo que realmente existe, aquilo que é material, né? Então, o estudo, queira ou não, dos campos da sociedade tem que ser visto o quê? Através do que é material, através da natureza da sociedade, aquilo que é observável, tá bom? Então, por isso que ele é materialista, tá certo? O seu modo de abordar os fenômenos da natureza, né? Método de estudar esses fenômenos e de concebê-los é dialético. Por que também dialético? Porque para ele, tanto o processo material como histórico, eles estão interligados, eles caminham juntos. Eu não posso falar de uma estrutura material sem falar de uma estrutura histórica, né? O que é verdade, porque nossa sociedade, do jeito que ela se representa hoje, né? De forma material, que é o que a gente estuda, que é observável, né?
ela passou o quê? Por todo um processo histórico para chegar como está hoje. Então, isso está interligado, tá bom? Tá bom? E aí ele vem dizer que o materialismo histórico, né, é a aplicação dos princípios do materialismo dialético, né, materialismo dialético ao estudo também da vida social, ou seja, eu vou estudar nossas sociedades, os indivíduos, como eles se comportam em sociedade, a partir do quê? Da classe social e a partir de como essas classes se estruturam dentro da nossa sociedade de forma material e também historicamente. Tá bom? Porque se a gente for parar para pensar como o capitalista é hoje, como a classe trabalhadora é hoje, não é igual como ela foi há 100 anos atrás, né? Existe uma mudança nessa estrutura, uma mudança de pensamento, uma mudança das formas de agir, tá bom? Então, os fenômenos da vida da sociedade é estudado também dentro desse campo histórico, né? As vestimentas, os prédios, né? Se a gente for pensar até hoje nas nossas aulas, que a gente tem a possibilidade de assistir aulas remotas, né? É porque dentro do processo histórico, dialético, né? Houve a existência de um campo material chamado tecnologia, tá certo? Que isso foi possibilitado dentro da história para que a gente pudesse ter essa ferramenta que é hoje. E claro que daqui a uns 100 anos à frente será totalmente diferente. As aulas de hoje não será como as aulas daqui a 100 anos à frente, né? Vai ter modificado, né? Então é isso que o Karl Marx vem propor com o método materialista histórico dialético, tá certo? Então por hoje é só, a gente fica por aqui. Até mais, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá certo? Assina o sininho, se inscrevam no canal para receber mais aulas, tá bom?